Olá, minha gente, tudo bem? Uma vez mais estamos com vocês aqui, graças a Deus, graças a Pai João de Aruanda, graças a Viludo e Companhia Limitada, estamos aqui hoje, depois de muito tempo, com a presença do editor Leonardo Moller. Olá, gente, olá. Literalmente, né, Robson? Graças aos espíritos, assim, É bom a gente nem falar, né? ajudando e firmando o ponto, né? O Pai João brincou assim, que morte ele não dá jeito, porque ele já está morto, afinal de contas, né? Mas se segurar as pontas de algumas coisas, ele vai segurando. É isso aí. Esse pessoal, como é que é? O Pai João sempre fala assim, né? Que filho de Pai João, quando cai, ele já está no chão né? Para recolher, né? Vamos dizer. É isso. Pois é, gente, nós vamos prosseguir com as nossas lives, né? Que nós falamos sobre magia, falamos sobre alguma coisa sobre Umbanda, mas hoje nós queremos falar de um tema que eu acho que muitos de vocês já ouviram, mas nós vamos reeditar esse tema, revisitar esse tema de hoje, porque o tema de hoje tem a ver com o nosso best-seller Tambores de Angola. Tambores de Angola é o livro ditado pelo espírito Ângelo Inácio, através da minha mediunidade, e é um dos livros mais vendidos na Casa dos Espíritos e mais conhecidos no Brasil, né? Não, é incrível. Na verdade, ele é o mais vendido, Robson, e assim, na vendagem mensal, ele só é ultrapassado por algum lançamento durante um período, mas em seguida ele retoma essa posição e então é um livro que a gente chama de cauda longa, né? Um livro que fica no catálogo assim, e tendo tido sua primeira edição em 1998. Pois é, muitos anos. Né? Ele hoje está aqui na sua terceira edição revista, ampliada, porque Ângelo psicografou uns capítulos complementares contando um pouco mais do Erasmino, né? E eu já não me lembro mais, e olha que aqui não é a última reimpressão que você tem. Não. Mas ele já está, se eu não me engano, essa é uma reimpressão um pouco mais antiga, acho que com 220 mil exemplares vendidos, assim. Oh. Um autor no Brasil ter 220 mil exemplares vendidos é uma coisa rara, viu? E pensar que quando foi escrito você nem sabia quem era o autor, né, Robson? Nem sabia quem era o Ângelo Inácio, né? Você falou que a maior parte das pessoas deve conhecer as histórias, eu nem sei não, viu? Porque tem tanto tempo que a gente não fala. E ele, bom, a série aqui de vídeos chama Segredos de Aruanda, não é? Segredos de Aruanda. Que é também o título da série de livros composta por Tambores de Angola, Aruanda, não é? Corpo Fechado. E, meu Deus, olha que coisa, né? 98, nós estamos em 2022, são 24 anos de Tambores de Angola, né? Isso tudo? É impressionante, né? Gente, eu tô Não velho parece faz mesmo. tanto tempo, né, Robson? Vou te falar, viu? Eu quase morri naquela época e continuo quase morrendo hoje. Não, mas e entre uma vez e outra, você outras quase mortes. Outras quase mortes, Ô, Robson, você é muito... Eu não sei se... o Xumareu é Fênix, né? Porque Fênix. Eu acho que renasce das cinzas. Mas dentro da temática que a gente tem abordado, né? Oh, Deus, é muito. E é uma coisa incrível, né? Marcou desde a época do Tambor de Angola. Eu estou morrendo, estou passando mal, estou destruído. Aí começo a trabalhar, os espíritos chegam, daí a pouco, como se não tivesse absolutamente nada, e muda. Eu me lembro perfeitamente das reuniões de cartas consoladoras, que muitas vezes eu estava muito mal mesmo. Então, dava 5 da manhã, a Sociedade Espírita Vereda Batista já estava cheia de gente. A Sônia Diniz, desesperada, cadê você? Eu falei, Sônia, não aguento sair de casa, eu estou muito mal. E ela falava assim, junte os seus cacos, e vem. Que os filhos de sua mãe estão aqui precisando de consolo. Eu saía desesperado, assim, só Deus sabe, como arrastando, na hora que pegava na caneta para psicografar, sumia tudo, imediatamente. E aí eu terminava lá para 1 da tarde, eu já estava com outra
outra disposição, né? De tanto que... Mas ali, especificamente, também nas cartas, muito do incômodo que você tinha na noite se referia à própria psicografia, à própria presença daqueles espíritos que queriam escrever, né? Sim, sim. Ao passo que aqui foi uma história bem diferente, né, Robson? De como foi a psicografia. Convém lembrar, né? Será? Ué, tem que contar essa história, não é possível, porque é muito... Primeiro que eu acho que ela é simbólica da importância do Ângelo Inácio, que ele teria na sua psicografia, né? É o autor mais prolífico, né? Hoje, que mais escreveu. Eu não fiz o levantamento aqui, mas são 47 livros. Nós devemos ter aí perto, eu acho, falando aqui de cabeça, chutando de uns 20, né? Do Ângelo. Poderia até contar aqui direitinho, enquanto você conta a história. Eu vou contar ali o número deles. E entretanto, afinal de contas, você tinha acabado de sair de 19 dias de coma, né? E com todo mundo acreditando que você não ia sair, né? Como você brinca, até sepultura você ganhou de presente. Um caixão. Um caixão, né? Na verdade, Emília me doeu. Mas foi caixão ou foi jazigo? Eu tinha a impressão que era um jazigo, assim, um lugar para... um lugar para colocar. Não é? Exato, Pode ir embora, Robson, desliga, vai em paz. Nós juntamos todo mundo, compramos sua sepultura. Eu lembrava da minha avó falando assim, esquece desse mundo e lembra do outro. Aquela foi grave, né? E aí você chegou em casa, voltando da internação, saindo, bom, a história de como isso aconteceu em detalhes, a intervenção dos espíritos tirando o Robson do coma, e depois ele ficou uns dias, evidentemente, internado em apartamento, né? Ou enfermaria, já não sei, eu não estava naquela época. E aí você, enfim, tem alta do hospital e chega em casa, assim, pele e osso, quase sem recheio, como diz a música do Chico Buarque, 38 quilos mais magro. Do que hoje? Ou em relação ao peso quando você entrou no hospital? Se bobear, era maior a diferença em relação ao peso de hoje, talvez? Era não sei. maior a diferença. Não, pele e osso quase sem recheio, eu me lembro bastante das fotos da época, assim. Isso em 97, né? O livro foi lançado no ano seguinte. Após o Carnaval de 97. E aí você dorme, o Marcos, como é que é? Você vai sair para trabalhar no dia seguinte, né? De manhã. O que o pessoal montou, tipo uma assistência permanente, quase que um mini hospital dentro de casa, né? Eu fiquei um tempo na casa da Santuza, assim, acho que uns 4, 5 dias. Pois me levaram para casa lá na Rua Rubi, né? E quando eu morei lá, e aí o pessoal dava assistência, e aí a tal Rua do Buraco, né? Quando eu conheci você. Porque a rua ficava dentro do buraco, tinha buraco, mas rua não tinha, né? E o Marcos tentou que a irmã dele ficasse comigo, enquanto ele fosse trabalhar. E a irmã dele ficou só um horário só, e aí depois ela resolveu ir embora. E eu pedi o Marcos para me colocar de pé, porque a cirurgia foi muito grande, né? O médico falou que não teve cuidado com a cirurgia, porque ele tinha certeza que eu ia morrer. Né? Era um apêndice supurado, né? A razão inicial da internação, né? E eu falei assim, me deixa em pé, porque eu não aguento levantar durante o dia ficando sozinho, mas eu aguento deitar depois, que eu vou escorregando e me deito. Porque sentado você não podia ficar, né? Ou era deitado ou de pé. Ou de pé. E eu falei assim, aí colocou a cama de um jeito que eu podia escorregar durante o dia e deitar. Mas aí, para levantar de novo, só depois que alguém chegasse, né? E aí era de manhã, ele tinha que ir para a banca de livros, na Praça 7, né? Praça 7 de Setembro, onde tinha uma banca de livros espírita. E ele saiu, e eu tentando me arrastar de todo jeito. Quando o espírito Arthur aparece para mim, e fala, vamos trabalhar. Aí eu peguei e falei assim, você está ficando doido. Eu saí ontem do hospital, você me pede para trabalhar, qualquer mentor ia passar a mão na cabeça do médium e falar, coitado, e você manda trabalhar. Ele falou assim, tá, mas eu morri há 1000 anos, estou trabalhando até agora, você está vivo, está melhor do que eu. Então, não tem por que não trabalhar. Eu falei assim, mas eu não aguento sentar. Ele falou assim, mas não precisa de você sentar.
vão trabalhar em pé mesmo. Eu falei assim, mas como? E eu tinha pedido o Marcos para tirar todo o papel e caneta de dentro de casa para evitar os espíritos psicografar. E o Marcos levou com ele. Ou seja, no fundo você já suspeitava de alguma... Conhecendo a equipe com quem eu trabalho, né? Aí os Arthur falou assim, não, mas... eu falei assim, a gente não tem caneta e nem papel para escrever. Ele falou assim, mas eu não preciso de caneta e papel. E ele mostrou para um computador antigo, aqueles 486, né? 486, que grandão, era... né? Que acho que a geração de hoje nem lembra, não sabe o que é isso. E ele falou assim, senta ali, vai até o computador e liga, que nós vamos escrever ali. Eu falei assim, mas eu nunca psicografei no computador. Ele falou assim, sempre tem a primeira vez. Tem que ter uma primeira vez. É pouca coisa. E pouca coisa eu imaginei que fosse uma frase de incentivo e de tudo. Aí eu liguei o computador, ele faz um barulho, até começar a esquentar, sei lá o que é. Faz eu decolar, Aí liga aquele MS-DOS, né? Depois o Windows, né? E aí os espíritos começaram a escrever. E aí eu pensei assim, bom, vai ser uma coisa só. Aí o Arthur pediu, inclusive, para desligar depois o monitor somente. Que tinha como desligar o monitor ou diminuir o zoom, desligar uma coisa assim. E aí começou a escrever. E eu doido porque soltasse minha mão, tentando puxar a mão, e a mão com vontade própria, escrevendo. E parou por volta de 2:00 da tarde. Eu não aguentava mais ficar de pé. Aí... Você vê, 8:30, né? 8:30 da manhã, aproximadamente isso. Até 2:00. Bastante horas, né? Por favor, bastante horas. E aí, quando eu liguei o monitor, aí estava escrito Ângelo Inácio, terminando o livro, né? Assinando o texto. Então, ele tinha escrito o livro quase todo, com exceção do último capítulo, que ele sempre deixa por último, né? Quer dizer, da edição original, que eram 15, né? Aqui tem mais 3. Hoje em dia o livro tem mais 3, né? Que ele complementou, né? Mais anos mais tarde. Então, dos 14 capítulos ele psicografou na ocasião. Aliás, eu contei aqui, se a minha conta estiver certa, porque o livro é mais antigo, estou tentando lembrar de algum outro, 22 do Ângelo Inácio. São do Ângelo, dos 47, né? Então, realmente é quase a maioria, né? E eu não conhecia esse nome, Ângelo Inácio, não sabia quem que era, né? Eu fechei o computador e fui me escorregando para a cama, porque eu já não aguentava mais ficar em pé, né? E você o tempo todo tinha acreditado que quem escreveria era o Arthur, né? Eu pensei que era o Arthur que ia escrever uma frase só. E aí depois, quando o Marcos chegou, eu falei com ele a história e tudo, vamos ligar o computador. E a gente tinha aquelas impressoras matriciais. E aí fomos imprimir e ler a história. Era o livro Tambores de Angola que ele tinha escrito. E eu com raiva, porque o Espírito me enganou, devia ter falado que era um livro assim, né? Aí eu fui melhorando lentamente e acredito que uns 3 meses depois nós imprimimos o livro também, impressora mesmo, encadernamos com capa dura e fui levar para Uberaba, para o Chico Xavier, né? Em Uberaba. E foi interessante que o Chico falou assim, lance o livro e depois se lance para fora do país. Eu falei assim, por que, Chico? Ele pôs o dedo na boca e falou assim, a língua dos irmãos espíritos. Não, eu acho que você ainda disse, ele não é aí que ele falou, a caridade dos irmãos espíritos, né? Algo assim. A língua chama caridade dos irmãos espíritas. E foi dito e feito, começaram a falar mal da gente assim que lançou o livro, né? Assim, falando resumidamente, né? Mas... Mais mal, né? Mas é que o Tambores foi um divisor de águas, né? Assim, nomes nos jornais dizendo que... Como é que era? Citaram o seu nome do Marcos, da Casa de Everildo e da Casa dos Espíritos, né? Dizendo que eram... Eu lembro, o texto era mais ou menos assim, pessoas jurídicas ou físicas que, assim, algo do tipo... indignas de confiança e não representavam o movimento espírita. Então, atacaram em 2 aspectos, né? Como se fosse mau caráter mesmo, em outras palavras, e além disso, não fosse digno do nome espírita, não sei o quê, né? Mas foi que marco, né, Robson? Porque foi, de fato, o primeiro livro espírita a falar assumidamente do trabalho de pais velhos,
caboclos e Exus, né? Embora ainda o tema Exu ainda aparece relativamente pouco neste livro, né? Parece mais no Aruanda, né? E assumidamente falando desse trabalho nas lides espíritas, né, no meio espírita, e falar da origem histórica da Umbanda ainda sem denegrir uma coisa e elevar a outra, né? Um negócio realmente hoje parece mais trivial, né? Para quem chegou há menos tempo, talvez não se lembre, mas na época era algo completamente sem precedentes, né? É algo que, na verdade, deu uma sacudida no movimento espírita, né? Abalou mesmo, mas parece que veio ser um selo uma marca da editora, e os livros que prosseguiram foram... A controvérsia e os temas inusitados e originais, já era antes, na verdade, né? Porque antes tinha o quê? Canção da Esperança, primeiro livro, falar de AIDS e HIV lá em 1995, né? Depois Medicina da Alma, que era o Joseph Kleber. Quem é esse Zé Ninguém em Minas Gerais para psicografar o espírito do Skoll e da estirpe, né? No entendimento das pessoas, de Joseph Kleber. Como se fosse uma fama, assim, né? E o Apocalipse... Peraí, o Apocalipse veio antes ou depois dos tambores? Veio antes ainda, né? Eu acho que antes. E ainda, o Apocalipse é um livro falando de Bíblia, de Novo Testamento, de profecias, é um negócio... Há uma vocação mesmo pelo inusitado, assim, né? Mas o Ângelo acabou trazendo esse formato, né? E Ângelo veio inaugurar, na verdade, uma forma diferente de psicografia, né? Aí é bom, para quem queira saber mais detalhes, nós temos uma série 40 anos de mediunidade, em que a gente fala largamente do formato de escrita do Ângelo Inácio, né? São uma série de entrevistas que o Leonardo faz comigo, e que a gente fala muito, muito das características de Ângelo ao longo da psicografia dos livros, né? E lógico, na medida que o médium vai entrando mais em sintonia com o espírito, ele vai se mostrando do jeito que ele pretende ser, do jeito que as coisas são mesmo, né? Uma série aqui mesmo no canal do YouTube, né? Que as pessoas podem assistir, né? 40 anos de mediunidade. Pois é. Que foi de anos atrás ainda, né? 40 anos, né? Foi quando? Que ano que foi? Ué, já tem, acho que o quê? Uns 3 anos que a gente fez aquele material? Então, o tempo continua passando, né? Eu acho que tem mais um pouco. Talvez tenha mais, né? Verdade. Mas, Robson, acho que você podia contar um pouco de como você travou contato com o Ângelo, porque afinal, ali naquele dia da psicografia, você não teve nenhum contato, assim, propriamente dito, né? Eu não vi o Ângelo, sequer percebi o pensamento dele. Foi algo muitíssimo automático, a psicografia, e nem sabia que espírito era esse, né? Não fazia ideia. Porque a psicografia de Robson, gente, é bom esclarecer, né? É uma psicografia de característica mecânica, conforme Kardec define, né? Ou seja, o braço fica meio dormente, vamos assim dizer, e movimenta-se. Hoje, se ficar dormente, eu sei que não é espírito, né? É princípio de infarto. Mas no contexto da psicografia, ele fica dormente, os espíritos escrevem, e o Robson, para tomar conhecimento do que está sendo escrito, precisa ler o material. É por isso que o Zartu pediu para desligar o monitor ou diminuir o zoom, recurso que os espíritos também fizeram várias outras vezes, de modo que ele não interferisse na psicografia, tentando ler enquanto era escrito, não é? Exato. Mesmo antes, quando era em computador, o Joseph Kleber psicografou Medicina da Alma pedindo para você apagar a luz, né? De noite, não era assim? Era 3 da manhã, mas eu não podia estar com a luz apagada, então eu numerava todas as páginas para saber, né, o segmento, e ele ia escrevendo e jogando. Pois não podia estar com a luz acesa. Acesa, aliás, não podia estar com a luz ligada, acesa, exatamente. E aí, quando terminava a psicografia daquele dia, aí acendia a luz, cheia de papel ali, reunia pela numeração, e aí que podia ler. Mas é justamente por isso, né? Para que você não tentasse ler durante, né? Exato.
Mas aí o encontro com o Ângelo foi no Rio de Janeiro, né? Assim, Pois é, o encontro do qual você se lembra, né? com Claro. Ângelo sem saber que era Ângelo, Ah, né? pois é Que verdade. foi em 89, não me lembro nem o mês, mas sei que o ano foi 89. Ah, foi tão antes da psicografia do Tambores de Angola? Olha, eu não Foi. tinha essa memória clara. Ele falou comigo depois que o Arthur José falou que ele teria aproximadamente 10 anos para ele entabular comigo é, uma coisa assim no plano astral e tentasse uma afinidade e tudo. E durante esse período de 89 a 97, ele disse que foi todos os dias me visitar para tentar essa proximidade de pensamento e tudo, sabe, né? Ainda mais ele que tem um pensamento bem mais elaborado e complexo do que o meu, precisava de um período de adaptação, né? Não, e também Mas pretendia escrever a obra, como eu disse, desse relevo, né? Quer dizer, quase metade dos livros hoje psicografados por você, né? E foi um período que para o Ângelo foi muito significativo, porque foi o período que ele disse que ele foi reunindo os escritores que queriam escrever, que você não daria dentro da programação que eu escrevesse através de, ou que tantos espíritos que queriam escrever, escrevessem através de mim. Então ele reuniu os espíritos e aí eles estabeleceram uma parceria do outro lado durante esse período todo para que ele pudesse traduzir o pensamento desses espíritos como editor e tudo. Mas, na verdade, quando eu vi o Ângelo pela primeira vez, primeiro que eu não sabia que era espírito, que era desencarnado. E segundo, jamais que seria o espírito que quase 10 anos depois escreveria Tambores de Angola, né? Eu fui fazer uma visita ao Rio de Janeiro, ao médium Lívio Barbosa, que a gente tem grande estima e consideração, e era um período bem de bastante fenômenos de efeitos físicos e tudo, que a gente participava de muitas reuniões lá no Rio, inclusive visitando o Santuário de Frei Luís e tudo mais. Perdão, Robson, não é Lívio Rocha? Ou Lívio ele tem... Rocha. Ele tem o Lívio nome Rocha Barbosa? Barbosa. Ah, pois então, tá bem. Perdão. É que a gente fala Lívio Barbosa, geralmente. Eu lembrava mais do Rô, mas enfim. E aí o Lívio me convidou para visitar a Floresta da Tijuca um dia. Que você vai gostar demais, que é um ambiente gostoso e tudo. E fomos para lá, para a Floresta da Tijuca. E aí chegou um momento que a gente estava caminhando, o Lívio falou comigo que ia pegar uma água, comprar uma água, porque tinha tipo um quiosque, alguma coisa assim. E eu fiquei próximo de um lugar, tipo um miradouro, com alguma coisa assim. Tinha um muro pequeno, voltado assim para a floresta, né? Mais lá embaixo, como se fosse um desfiladeiro assim, cheio de árvore. E ao longe, bem longe, dava para ver um pedacinho de alguma construção ou outra. Aí eu aproximei dali, enquanto ele foi buscar a água, e estava olhando para lá, de repente aparece um senhor. E burrice minha, porque eu devia ter pensado, né? Mas na época era sem informação, né? Sem cultura nenhuma nesse sentido de perceber esses detalhes. E ele estava vestido de um terno de risca de giz, super elegante, com óculos, chapéu, e aí ele tinha uma caneta na mão e uma cadernetinha pequena, e chegou perto de mim e falou: você está gostando da vista aqui, muito bonito o Rio de Janeiro, né? E aí eu conversar com ele, eu adorei aqui a vista. Ficar lá embaixo eu não gosto, mas a visão de longe é bonita. E ele tentando me convencer que a cidade era bonita demais e tudo. Ele falou assim: eu vim para cá morar aqui, e é um lugar que para mim é muito gostoso, sempre foi muito bom de viver. Aqui eu fiz as melhores amizades e tudo. E foi conversando comigo, entabulando conversa, mas não combinava o traje dele com o lugar. E com o clima, E suponho, com o clima, né? Porque no Rio, né? Em geral... O cara é super alinhado, super elegante, né? Assim. E aí ele mexia, vez ou outra, nos óculos, assim, sabe? Consertava os óculos, me perguntando as coisas e tudo. Nisso, Lívio Barbosa chegou com a água.
e eu de costa para o Lívio, olhando para lá, para a cidade, o lugar onde deveria estar a cidade, batendo papo com ele e tudo. E o Lívio falou assim, você está conversando com quem? Eu falei, com o senhor aqui, que veio conversar comigo e tudo. E aí, ele olhou para mim e falou assim, eu sou desencarnado, esqueci de te dizer. Mas aprecia a paisagem. E foi saindo, caminhando no ar, sobre as árvores, né? Que a gente estava, tipo assim, na beira de um despenhadeiro ali na floresta, né? Aquela moritazinha separando. E aí, eu olhei assim meio abismado para ele, que eu estava conversando com a alma do outro mundo o tempo inteiro. Aí eu olhei e falei assim, é algum espírito, né, que veio conversar com você. Eu falei assim, é. E aí ele, de longe, fez assim, no chapéu e continuou caminhando. No ar, assim. No ar, né? E foi o primeiro contato sem eu saber. Pô, engraçado que eu me dei conta agora é que você caiu, então, na mesma coisa com o Franklin anos mais tarde, que é o autor do Canção da Esperança, que depois falou com você, mas eu tenho que mostrar a identidade de desencarnado para você. A foto da minha aura, né? Eu não tinha associado a cronologia dos fatos de que esse evento era anos antes do Franklin, que foi em 95, né? O encontro com o Franklin. Mas, às vezes eu sempre tive essa dificuldade naquela época, né? De perceber, de diferenciar, na verdade, entre o encarnado e o desencarnado. E aí, aparentemente, o Ângelo Inácio sumiu, né? Esse espírito nunca mais o vi. Né? E mesmo quando... de 89 para 97, quantos anos? Dá 8, né? 8, 9 anos, depende da forma como se conta, né? Ele escreveu Tambores de Angola de uma vez só, mas não apareceu para mim. Né? Mesmo quando eu fui no Chico levar o livro, o Chico manteve uma descrição muito grande sobre a identidade do espírito, né? Também não foi que adota esse pseudônimo, né? É uma escolha de permanecer no anonimato, né? E aí ele, mais tarde que ele foi se revelar como Ângelo Inácio, e só muito pouco a pouco ele foi dando pinceladas a respeito da identidade dele, mas não nada aberto, nada... E eu sempre tive o hábito de respeitar o espírito, assim. Se quiser falar bem, se não quiser, eu não vou intrometer, porque se ele optou para usar um pseudônimo, é porque não é interessante para ele né, falar quem ele é. Hoje eu entendo mais a descrição do Ângelo, por vários motivos, porque ele não traz exatamente o estilo que ele trazia quando encarnado, porque ele é um porta-voz dos imortais. Né? Então, ele até diz que tem o correio dos imortais do outro lado, né? Que vários espíritos trazem notícias. Então, que é uma característica bem interessante. Ao mesmo tempo, tem a ver mesmo com a descrição dele. Então, se o espírito quer esta descrição, quanto à sua identidade, não compete a mim como médium ficar escrafunchando quem que é, interessa o conteúdo que ele vai trazendo. É claro. E lógico que esse conteúdo vai, pouco a pouco, surpreendendo a gente, né, de uma maneira cada vez mais intensa, as surpresas que a gente tem, né? E aos poucos ele vai revelando a equipe que trabalha com ele, como foi revelando sobre o Ranieri, sobre o Saldanha, irmão Saldanha. Aquele que é personagem dos livros de André Luiz, Libertação, exato, e tudo, né? Que era emissário dos dragões, foi resgatado, né? E justamente está presente durante a escrita da trilogia, Júlio Verne, e aí aos poucos vão um e outro aparecendo, mas dentro de um processo de extrema discrição. Quando não tem mais por onde permanecer calado quanto à identidade desse autor, ele fala, não, esse aqui sou eu. É esse autor que está fazendo. Isso eu admiro muito no Ângelo, porque ele não escancara coisas assim. Aliás, ele deixa, que é uma característica dele, desde o Tambores de Angola, ele deixa que o público dele amadureça
E eu lembro que ele falou uma vez assim, quando eles começarem a duvidar de mim, aí eu falo com eles o que é. Então, o público tem que amadurecer a tal ponto, né, que aí, assim, não, isso não pode ser esse cara. Aí ele falou assim, é essa pessoa aqui que eu estou escrevendo. Então, é uma característica da personalidade do espírito Ângelo Inácio, né? E eu acho que isso é legal, o fato dele falar assim, não sou eu o dono do que está aqui, né? Eu estou emprestando o meu pensamento e trazendo as palavras, reeditando essas palavras. Não, isso dá um sentimento, a mim, como médium, né? Muita gente não gosta desse estilo, mas como médium me dá uma coisa de respeito pelo jeito dele, pela característica dele, né? Eu gosto também porque, tanto, quer dizer, né, uma outra evidência desse aspecto, mas uma outra nuance talvez, é que ele mesmo é discreto nas histórias, assim, ele é personagem das histórias, mas é um personagem do qual às vezes você até esquece, porque ele é bem coadjuvante, né? Ele dá destaque mais aos outros personagens, à ação, ao que o Pai João tem a dizer, a que certo espírito tem a dizer. Aqui no livro mesmo, ele conta a história de um rapaz, né? O Tambores de Angola, ele conta a história do Erasmino, né? Um sujeito que procura, né, atordoado com os problemas psiquiátricos, ou que ele julgava serem psiquiátricos, né, de fundo psiquiátrico, e aí ele vai a uma casa de umbanda, né, se trata, tem uma melhora, mas ali não é o canto dele, e ele acaba sendo indicado, né, pelos próprios espíritos na tenda de umbanda para procurar a casa espírita, não é? E aí o Erasmino é protagonista, a vovó Catarina, né, a preta velha que aparece, e outros espíritos mais. E o Ângelo mesmo, na sombra, ao longo, e no Tambores de Angola ele até aparece muito em relação outros, né? a como o quanto ele aparece em outros livros, né? Mas é realmente muito interessante. E o talento que ele tem de entremear narrativa com explicações é uma característica que vem desde o Tambores de Angola, né, Robson? Sim. Isso é um talento incomum mesmo, assim. Porque ele vem com a narrativa, de repente interrompe a narrativa com certas explicações, mas que estão no contexto da narrativa, muitas vezes. Ele, aliás, experimentou vários estilos, assim, né, de escrita através de você, né? Bom, a gente daqui a pouco transforma essa live numa live sobre o Ângelo, mas eu tô querendo voltar no Tambores de Angola, mas porque o estilo do Ângelo dá pano para manga e é muito interessante mesmo de analisar, né? Mas Tambores de Angola deu muito o que falar. Não sei se você se lembra uma vez que nós fomos em Araraquara. Eu lembrei, achava que você ia citar essa história, de fato. E que a presidente de um determinado centro falou que eu podia entrar com todos os livros, menos Tambores de Angola, que ela não permitia que o livro fosse exposto lá. E esse era o mesmo centro que tinha uma política sensata de que mulher grávida não podia entrar, não era isso? Não deixava muito mulher grávida entrar, né, no centro. Que isso, né? Você queria entender, dá vontade de entrevistar uma pessoa dessa, e né? A mulher loiríssima, dos olhos azuis, não gostava de negros, então Tambor de Angola não podia entrar. Ela nunca tinha lido. Era isso? Eu não lembro. Não. E aí, eu não sei se eu fui a essas viagens com você ou se era o Rodrigo. Não, era eu mesmo. Eu não consigo lembrar dessa pessoa especificamente. E me lembro que você deixou a caixa de livros do lado de fora do centro. Né? E aí na palestra, assim, mais ou menos, quando eu fui falar a respeito do trabalho dos espíritos e tudo, e ela sentada assim ao lado, eu falei assim, inclusive, gente, tem um livro que eu fui proibido de expor aqui, que a dileta presidente não permitiu, que é o livro Tambores de Angola, que está lá fora, dentro da caixa, mas se alguém quiser, fora do centro, eu acho que ela não manda, né? E lógico que eu não entrei nunca mais fui convidado para o centro, né? O povo levantou e tudo esgotou o livro que tinha na caixa, porque a melhor forma que o pessoal tem de ajudar a gente é falando mal do trabalho, né? Então, Robson, mas é também pelo fato, eu imagino que tenha sido essa curiosidade, além desse truque, né, vamos dizer, que você reverteu uma situação usada contra, é o fato de que a gente, nessa época, fazia várias viagens, né, pelo Brasil, te acompanhava em quase todas elas, e
tudo que é centro que a gente ia, tinha trabalho com pretos velhos, com caboclos, com exus, mas Eles não a boca admitiam. pequena, né? Em reuniões fechadas, ou não era um trabalho regular, mas quando a coisa pegava, quando as tensões espirituais. Eu lembro de gente que promovia evento em certos lugares, e aí quando se agravavam as situações, porque evento espírita é sempre um negócio, qualquer evento, né? Mas que as coisas, né, ficam à flor da pele, ficam efervescendo, não sei o quê, apelavam aos pretos velhos, aos exus para fazer um descarrego, para aliviar as coisas, não é? Para lidar com espíritos das sombras, não sei o quê. E tudo que é trabalho que a gente ia, você se lembra de algum que é uma exceção, essa regra, ou seja, que realmente não admitia? O que acontecia na maior parte das vezes, na esmagadora maioria delas, é que, na verdade, as pessoas não assumiam que esses espíritos atuavam, certo? Inclusive, Mas atuava. A gente, com um pouco mais de conversa com os dirigentes, acabava descobrindo que, pois é, você sabe que Não, em certas inclusive, circunstâncias teve uma situação e tal. incrível em Belo Horizonte, que eu fui fazer uma palestra no centro de Umbanda, muito conhecido em Belo Horizonte, e um centro de Umbanda que deve ter mais de 70, não tinha assim, uns 70 anos na época, que eu nem sei quando, mais de 10, 15 anos atrás. E justamente duas pessoas que falavam mal da gente por termos lançado Tambores de Angola estavam lá fazendo consulta com o Preto Velho. E aí quando eles me viram que eu entrei, eles ficaram estarrecidos, né? E eu não tenho papa na língua mesmo, se quem tiver algum segredo e não quiser que seja contado, não fale para mim, porque eu transformo o segredo em palestra, né? E essas pessoas chegaram e falaram assim, a gente veio aqui só ver as coisas como estão, mas a gente tem um segredo, né, agora. Eu falei assim, não, eu não tenho segredo nenhum. E aí elas não tinham como sair imediatamente dali. Aí, assim que eu fui fazer a palestra, e eu gosto de agradecer quem me convidou, e você, inclusive, a gente queria agradecer a fulano e ciclano, presidente do Centro Espírita tal, que fala mal dos livros Tambor de Angola, e fulano de tal, que está aqui, que falou mal de mim, que está aqui agora com a vela na mão, levando para o Pai Velho. Então, graças a Deus que eles mudaram de posição, né? Eu falei abertamente, e o povo, todo mundo. E eu falei como se na maior seriedade, e continuei fazendo a palestra, né? E lógico, Deus. Eu não faço questão de voltar nesses centros, né? E eles não fazem questão de me convidar, né? Na época, outro caso foi de outra instituição também, uma mais representativa de todas aqui, e que não admitia livros nossos, nenhum deles. Depois vendi um e outro, menos Tambores e Aruanda. Aí um belo dia, uma pessoa que chega na nossa casa espírita nas cartas consoladoras, eu sou médium da instituição tal, trabalho lá há muitos anos e tal. Eu falei assim, como que você trabalha lá? Você não é mãe de santo? Também, mas eles não sabem que eu sou mãe de santo. Meu Deus. Aí eu falei assim, não sabem? Não, eu trabalho lá com o meu caboclo, então a gente faz as sessões lá, o caboclo chega, conversa com as pessoas, o velho chega também, conversa, mas assim, ninguém pode saber que eu tenho um centro de Umbanda. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, como é que são as coisas, né? Mas é isso aí, né? O Tambores de Angola veio trazer isso tudo à luz e mexeu com isso, graças... Ainda bem, eu costumo dizer que mesmo quem não gosta de Ângelo Inácio, tem que reconhecer que graças ao trabalho dele, essas coisas foram sendo sacudidas e... colocadas à mostra. Agora, mais incrível... Hoje acho que há muito menos pudor de casas espíritas reconhecerem o trabalho de... né? Uma coisa incrível que aconteceu, que eu me lembro, foi quando eu fui levado à justiça. Um indivíduo pegou o livro Tambores de Angola e dizia que eu falava mal de negros, você lembra? Eu fui levado à justiça. E aí eu falei assim, poxa vida, onde está escrito aqui falando mal dos negros, sendo preconceituosos, né? Igual a pessoa me levou na justiça. Mas levou ou ele ameaçou levar? Não, levou, eu tive que ir como é que fala? Quando eles chamam a gente perante o juiz e tudo. Eu fui.
E aí apresentei. Logo, um pouquinho antes disso, eu tinha recebido aquela comenda do cônsul do Senegal. Ah, é verdade, do José cônsul do Senegal lá no Paraná, no Paraná. em Curitiba, né? Por defender Obrigado, a casa. Eu acho que é a comenda Zumbi dos Palmares. Exatamente assim que se chama. Alguma coisa assim. E é uma solenidade lá na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que a gente E compareceu. aí, justamente pelo livro Tambores de Angola, e a verdade. pessoa me levou à justiça pelo livro, falando que eu estava contra os negros. Eu já não me lembrava, ou era uma denúncia do Ministério Público, sei lá, não me lembro Sei lá, mais. eu sei que eu tive Eu não que- compareci com você e E tinha aí, esquecido desse episódio, quando eu na cheguei verdade. lá, o juiz, ou a pessoa que recebeu, aí ele falou assim, mas eu já li esse livro, não achei nada contra isso não. Mas não, pois é, inclusive tem aqui uma menção honrosa do consulado de Senegal, por defender a causa do negro, por abordar isso e tudo, e trabalhar contra o preconceito. A pessoa pegou e falou assim, bom, aí procurou a pessoa que tinha me levado, A denúncia, né? ok. Ela não teve coragem de aparecer. É sério? E aí Gente, eu não me lembrava deu por mais dessa história. encerrada a coisa, assim, de maneira absurda, né? Mas, assim, o Tambores de Angola promoveu muita Ele coisa assim, né? Então, O rufar dos tambores de Angola, realmente, né, Robson? Nem sei se é rufar, né? Porque é mais o batuque mesmo, né? Para fazer alusão ao tema. Não, e a maneira como ele mostra, uma das coisas que eu gosto também que eu gosto não, né? Que o livro destaca de uma forma importante, é porque as pessoas tendem a achar que era muito comum a gente ouvir isso, né? De assim, aqui não trabalha Preto Velho porque Preto Velho é entidade de Umbanda, ou caboclo e tal. Eu falei, gente, mas espera aí, essas figuras, elas são maiores do que a bandeira religiosa ou a doutrina. Mas trabalhava com padres, irmãs de caridade. Bom, sem contar esse aspecto, mas o que eu ia comentar é assim, é o fato de que não é o preto a figura do pai velho, ou da mãe velha, ou do caboclo, ela não é subordinada à doutrina, né? Um bandista, por exemplo. Ela é maior do que as doutrinas, e aí o Ângelo mostra a mesma vovó Catarina trabalhando num contexto umbandista com os apetrechos e os rituais próprios daquele lugar, e ela trabalhando em outro lugar, numa casa espírita, atendendo conforme, vamos dizer, as regras da casa, né? É claro, porque meu Deus, imaginar que o espírito é refém desse tipo de coisa. Mas a maneira como o Ângelo mostra isso na história é ao mesmo tempo tocante e muito esclarecedor, né? Sim, sim. O Tambores, eu acho que ele mexeu com todos nós, não só com o movimento espírita, mas conosco, né? Bom, porque todo livro, né, Robson? Ele nos expôs de uma maneira, assim, para a gente assumir a bandeira mesmo de uma espiritualidade sem fronteira, espiritualidade independente. O Tambores veio marcar isso muito abertamente em nosso histórico de busca de espiritualidade, né? Mas é isso. Demais. Aí, né? Tanto que depois o Ângelo escreve Encontro com a Vida, mostrando o trabalho dos espíritos no âmbito evangélico, né? Ele gosta dessas coisas, né? De mostrar a atuação dos espíritos Depois, em vários contextos. O Próximo Minuto, que também é um livro muito interessante, né? Essa história das experiências de quase morte, tem sexualidade, a coisa religiosa também permeia, né? A ação dos espíritos assim num outro contexto. O Ângelo gosta de mostrar. Acho que também pelo fato de ele não ter tido uma vivência espírita, nem sequer religiosa muito forte, né? Pelo contrário, assim, mas ele ter essa maneira de uma espectadora, assim, alguém que olha de fora, né? E aí ele pode relatar várias coisas, né? Tambores de Angola, pois 24 anos, né, Robson? Não, e é um livro marcante. Toda vez que a gente fala em Robson, às vezes, eu acho que porque, por exemplo, quando a gente vai falar da Casa de Veríodo Batista, muita gente comenta assim, né? A Casa Espírita, mãe de todas as instituições, vamos assim dizer, né? Que completa esse ano 30 anos e fundada em Contagem, na Grande BH. Muita gente diz assim, eu vou lá no Robson, querendo se referir. Eu vou à Casa, né, de Veríodo Batista. E com relação aos livros, eu acho que o seu nome acaba provocando mais reconhecimento do que, como eu disse, a própria Casa Espírita e a maior parte dos livros.
Acho que uma exceção a essa regra é o Tambores de Angola. Porque por vezes a gente comenta, eu falo, eu sou editor, trabalho editor de livros espíritas, que legal, tal. A gente publica os livros de Robson Pinheiro. Aí há pessoas que param, pensam, e falam, ele é autor do Tambores de Angola. Tambores de Angola, já li, ou seja... É o único livro compreende? Que o título e o nome, ele acaba tendo um reconhecimento, na minha experiência, me parece, maior até do que o seu próprio nome. Sim. Acho que, porque primeiro que é um nome excelente, né? Um nome forte, um nome, né? O Ângelo sempre teve não sei se fala, uma habilidade para títulos, né? Para títulos de livro, principalmente quando ele gosta de brincar assim, de dar 3 títulos para você escolher, sabendo que você vai escolher o que ele quer, né? Então, pois por vezes eu erro, tipo no trânsito encontro com a vida, né? Mas assim, ele é muito hábil nessa escolha dos títulos, né? Não, e não só dos livros, não, dos capítulos. Ele faz uma brincadeira, depois tem capítulo. Tem capítulo que tem o mesmo título em livros diferentes, né? E acho que tem. Deixa eu ver se eu estou falando. Mas acho que tem um capítulo num livro que depois vira título de livro em outro momento. O Ângelo tem esse gosto. Assim. Me lembro até hoje assim, de um capítulo do livro, de algum livro que ele chama de O Futuro do Pretérito. Jamais eu escolheria o nome desse, porque eu nem sei o que é o futuro do pretérito. Se tem uma coisa que é mediúnica, né? Tem umas coisas que eu falo assim, danado, viu? Porque não sei de onde você Exatamente, é o futuro do pretérito. O Agênere, né? Eu acho que é isso que eu me recordo, assim, que tem um capítulo assim chamado Na Marca da Besta e depois tem um livro chamado O Agênere. Eu não sei se eu me engano, mas acho que é isso. Né? Ele é muito bom mesmo com nomes, né? Muito bom. Tambores de Angola. Mas outra coisa interessante, Robson, também que é uma coisa pioneira que aparece no Tambores de Angola, acho pioneiro na nossa obra, eu digo, né, como editor da Casa dos Espíritos, mas na sua psicografia, e muito inusitada, que é a contratação de espíritos, essa noção de contratar espíritos para fazerem o mal, assim, e produzirem uma obsessão mais sofisticada, complexa, que envolve perícia, né? Porque tem uma história de que um determinado espírito, a fim de promover uma vingança, ele procura, né? No plano astral, uma agência, né? De promoção de vinganças, vamos falar assim, né? Tem um nome certinho aqui no livro, não é esse, mas eu falo de memória, assim. E ele revela também um conteúdo muito interessante, a maneira como o Ângelo mostra, né? E vai desdobrando essas coisas do Erasmino. Algo bem novo no movimento espírita, esse tipo de revelação, né? Dessa estrutura. Nossa, em 98, bastante pioneiro, assim. Bom, o livro dá tanto que falar, que é bom que se diga, né? Depois, anos mais tarde, acho que lançado em 2013, se eu não estou enganado, não, acho que até depois, Ângelo escreveu Antes que os Tambores Toquem, né? Uma história que passou antes Uma história que se passa com o Erasmino, com esses personagens, antes dos acontecimentos em Tambores de Angola, né? Que é o livro que encerrou a série Segredos de Aruanda, né? Quer dizer, pelo menos por hora, né? Antes que os Tambores Toquem, de tanta coisa que tem para contar aqui a respeito, né? Pois minha gente, essa é parte da história do livro Tambores de Angola, que marcou e que marca até hoje um novo momento na história de busca de espiritualidade em nosso país e, por que não dizer, no mundo, que temos pessoas de outros países querendo levar o livro para lá, traduzir para suas línguas e tudo. E Tambores de Angola, até hoje, ele faz barulho, né? Bom, mas eu quero aproveitar esse momento com vocês para comunicar que nos dias 29, 30 e 31 de julho
eu estarei realizando já presencialmente o curso de magnetismo e psicobioenergética. Eu já fiz agora, depois que chegamos da Europa, eu fiz junto com a Ari, o Marcos, e a equipe toda, mas tendo esses como os meus auxiliares, parceiros diretos no curso, foi um sucesso. Mas dia 29, 30 e 31 de julho, na Clínica Joseph Kleber, realizaremos presencialmente o curso de magnetismo e psicobioenergética. Então, você que tem interesse em aprender as técnicas de magnetismo, de bioenergética, por gentileza, entre em contato aqui com a nossa querida Elaine, cujo telefone aparece aqui, e ela vai dar maiores informações. Magnetismo e psicobioenergética, 29 a 31 de julho. Tá? Dentro da nossa perspectiva atual, eu acredito que será o último curso nesta área este ano, né? Porque temos uma série de outras atividades a serem realizadas. Então, só entrar em contato com a Elaine que ela vai te dar as informações, porque temos vagas limitadíssimas, até mesmo tanto pelo espaço quanto pelo contexto, porque não dá para ensinar tanta gente as técnicas, tanta gente junta, né? Porque tem muita coisa mesmo para passar para as pessoas. Foi esse mais recente, né? Que foi um sucesso enorme, né? Foi muito bom mesmo. Você sabe que eu até conversava com a Elaine mais cedo, eu quero também aproveitar, pegar carona no teu aviso, porque com a mesma Elaine, porque nós vamos também fazer o Master em Apometria presencial, o segundo curso, né, que eu ministrei durante o feriado de Páscoa, e também nós aí esgotaram-se as vagas e tudo, e a gente deve abrir uma data no segundo semestre. Então ela já está começando a pegar esses nomes, porque ainda não tem uma data, a gente vai definir direitinho, vou olhar as coisas de agenda, mas no segundo semestre, enfim, quem estiver interessado também no Master em Apometria, pode procurar a Elaine, porque a gente tem aqueles, sei lá, mais de 1.000, né, 1.000 e tantos alunos no Master em Apometria, o curso online, né, e aí é uma chance de praticar, né, de presencialmente a gente ter uma imersão de fim de semana. Foi muito gostoso fazer o trabalho em abril. Isso é fantástico. Na Páscoa. E os temas, tanto magnetismo e psicobioenergética quanto apometria, os dois estão intimamente relacionados, né? Porque um dá suporte ao outro e é base do outro, né? Então, escrevam aí para a Elaine, passem um WhatsApp para ela, ela vai dar maiores informações a vocês, tá bom? Tambores de Angola, fazendo o seu barulho. E breve, nós vamos fazer outro barulho por aí. Espero que vocês tenham acompanhado aí as entrevistas que nós lançamos do Sandini, do Gero, e breve terá mais outro personagem aí com entrevista que estamos preparando também, né? E tudo faz parte desse barulho dos tambores de Angola para vocês, não é mesmo? Eu não pude acompanhar as últimas 2 lives que estava viajando, mas estou curioso, também são sobre esse tema, né? O pessoal disse que você cantou músicas que dificilmente a gente canta. Uma série de dificuldades, mas cantei. Eu iniciei o cântico, mas não terminei, né? Ah, foi? Não tive fôlego para terminar. Oh, Deus, tá bem, né? Mas já tá bom demais. Tá se recuperando, né, Robson Pinheiro? Tá certo. Mas é isso, gente. Leonardo, você vai terminar fazendo um campo de força, maravilha, uma limpeza energética. Você sabe que a gente esqueceu. Bom, eu esqueci de perguntar antes de começar e estava esperando você deixar a deixa se fazia ou não fazia, né? A gente geralmente, né? Porque tivemos muito o hábito, né? Quando começamos as lives lá em março de 2020, né, Robson? A gente fez toda semana e religiosamente, Robson, acho que não faltamos, né? Nenhuma daquelas vezes. Durante, sei lá, um ano, coisa assim. E a gente sempre terminava com uma doação de energia, né? Mas precedida de uma limpeza energética, né? Aqui em torno de nós e em você, mesmo que você não esteja, né, no ar no momento que a gente faz, os espíritos sempre esclareceram que não importa. Aliás, tem gente
que bota play nas lives assim, nessa parte final, quando está com alguma dificuldade para se sintonizar com alguma coisa, para justamente recorrer aos espíritos, pedir uma ajuda e beneficiar-se desse impulso, né, para uma limpeza energética, para o fortalecimento de campos de proteção, usando as técnicas da apometria que a gente acabou de mencionar, né, que simplesmente ajudam a gente a concatenar as forças assim, de um e outro lado da vida, e a gente recorrendo a você que está aí do outro lado das câmeras, e aí finalmente a nossa doação de energia para colocar na mão da equipe espiritual, na mão dos guardiões, um recurso, né, que a gente possa oferecer, que a gente possa colocar à disposição. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Eu vou cantar um pouquinho, mas se você tiver... Não tem problema, eu interrompo e canto na hora. Pegar uma vibraçãozinha aqui. A gente falou bastante dos pais velhos, né? Lembrar dos caboclos, talvez os boiadeiros um pouquinho. Odé, 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 Oxóssi, no ererê, Oxóssi, guia de luz, irmão de Obalua, Odé, 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 Oxóssi, no ererê, Oxóssi, guia de luz, irmão de Obalua, me chamam de boiadeiro, boiadeiro, eu não sou não, eu tomo conta de uma boiada, boiadeiro, é o meu patrão, Odé, 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 Oxóssi, no ererê, Oxóssi, guia de luz, irmão de Obalua, me chamam de boiadeiro, boiadeiro, eu não sou não, eu tomo conta de uma boiada, boiadeiro, é o meu patrão. Em nome de Deus e em nome de Jesus, nesse momento, recorrendo com a permissão do alto, a força de Pai João de Aruanda, evocando a força de Zé Mineiro e os caboclos boiadeiros, que invocamos nesse momento, pedindo apoio à força dos Exus, da polícia, dos soldados, dos guardiões, em toda espécie, nesse momento, comprometidos com a bandeira e os valores do Cristo e do Evangelho, agora com a política do Cordeiro, nas suas diversas especialidades, falanges, características, culturas espirituais. Agora recorremos a todos os espíritos, aos samaritanos, aos benfeitores de toda sorte, de toda ordem, agora nesse momento, de forma aberta, ampla, recorrendo aos emissários do alto, pedindo nesse instante que possam canalizar os recursos e com sua autorização fazermos agora uma limpeza energética em torno de nossas auras, no ambiente onde estamos aqui, no estúdio e também na residência de cada um de nós, nesse momento agora, em um convento solar, essa energia reverberando do alto em 2, vertendo e consumindo miasmas e parasitas energéticos agora em 3, reverberando com vento solar em 4, agora 5, em 6, reverberando em 7, agora com vento solar, irradiando por cada recôndito agora do cômodo onde estamos, ou em nossa residência, quem sabe ambiente de trabalho, em 1, 2, reverberando em 3, com vento solar, limpeza em 4, agora em 5, agora em 6, reverberando em 7. Pedindo nesse momento a força para proteção, fortalecendo um campo de proteção, uma barreira energética, opondo-se à propagação do mal nesse momento, fortalecendo as defesas espirituais e fluídicas de cada um de nós, da residência ou do trabalho onde estamos, mentalizando para isso um campo de forma piramidal, usando a técnica apométrica, a forma consagrada nas disciplinas iniciáticas, a base logo abaixo de nossos pés,
o cume lá em cima, unindo as 4 paredes da pirâmide, nesse instante, sintonizando com o alto e pedindo a força agora, rogando a força dos nossos amigos de mais alto, pedindo a força nesse momento. Agora. Jeová castelo forte é, o Deus leal e protetor. E se vacila nossa fé, poder nos dá em seu amor. Destrói o perpicaz, ardil de Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Se a nós quiserem devorar, os tais poderes seus ardis jamais nos podem assustar. Os infiéis demônios vis, Satã o tentador, o vil acusador, jamais nos vencerá, pois foi vencido já, ali na cruz do Salvador. Desculpa a escolha da música, mas me veio assim a música de Lutero, né? Na live Tambores de Angola, mas assim... Não, eu adoro, pena que eu não consigo decorar essa letra assim, incrível como você. Assim, seu tempo de coral, né? Porque você decorou, porque é uma música com a letra. Encarnação, né? Então nós vamos ao fortalecimento dos campos de proteção nesse momento, mentalizando, como eu disse, então uma pirâmide de base quadrada e a força, irradiando nessa força a nossa emoção, sobretudo de gratidão, gratidão para com a vida, com o auxílio dos espíritos, com a mão amiga, com a força que já é vencedora, como diz a canção Castelo Forte, nesse momento, sintonizando com o alto agora e fortalecendo na vitória nesse momento, aí na linguagem de Tambores de Angola, como nós cantamos. Se ele trabalha na areia, meu pai, ele trabalha no mar. Se ele trabalha na areia, meu pai, ele trabalha no mar. Oi, salve Ogum Meje, Ogum rompe mata e Ogum beira-mar. Oi, salve Ogum Meje, Ogum rompe mata e Ogum beira-mar. Oi, beira-mar, auê, beira-mar. Seu beira-mar, fortalecendo a proteção. Agora, oi, beira-mar, alfa, iluminando os vértices da pirâmide em beta. Agora iluminando, beira-mar. Ogum venceu em Gama, nos campos iluminando agora e fortalecendo pirâmide de base quadrada em proteção em Delta e lá em cima proteção em Epsilon, ativando e iluminando
fortalecendo a pirâmide, campo de proteção fortalecido agora, e mantendo com a nossa vontade, firmeza em parceria com o mundo maior. Oi, Beira-Mar, Aue, Beira-Mar, seu beira, e elevando a frequência do campo em proteção agora. Oi, Beira-Mar, Aue, Beira-Mar, seu beira-mar, Aue, Beira-Mar. Ogum venceu. E agora, nesse momento, para nossa doação de energia, sintonizando com o alto, Ogum venceu, demanda, vamos. Agora, colocando a nossa energia, Senhor Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Utiliza o que há de melhor em nós, Senhor, e multiplica, aparca a condição que temos com a tua misericórdia. Beira-Mar, Aue, teus espíritos do alto, teus emissários, Senhor Jesus, possam recolher de nós a oferta, o melhor que colocamos no altar agora da vida. Em 1, iluminando nesse momento. Em 2, doação na mão da equipe espiritual agora juntos. Em 3, colocando nas tuas mãos, Senhor Jesus, nós te pedimos. Em 4, nesse instante. 5, exudando, recorrendo agora aos emissários do alto para recolherem em nós o que de melhor podemos oferecer, multiplicando, Senhor, com a tua misericórdia. Em 5, em 6, 7 agora. Em 8, 9, Senhor Jesus, 10 agora te clamamos, 11, agora 12, em 13, 14 e agora 15. Onde Pai João põe a mão, Deus que é poderoso põe a sua benção, rogando nesse momento a força dos caboclos de Mata Fria, de Mata Virgem, de Puri Guerreiro, Puri Flecheiro e Puri de Aldeia, que vem cruzando os 4 cantos do espaço, 4 cantos do corpo desse fio de terra, tirando todo o peso, todo o mal, todo o embaraço que esse nego velho Pai João de Aruanda vai levando para o Mar Negro, Mar Sagrado, onde não canta galo, nem galinha, nem chora filho de homem batizado. Com Deus vosso sei está, com Deus pode eu continuar, e só Deus vai nos confortar. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Que fica essa energia poderosa com todos vocês aí. E a semana que vem estaremos de volta. Quem sabe, pessoal. até o Leonardo, quem sabe, né? Vamos ver. Abraço, até a próxima. Abraço. Obrigado.